Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Marcelo, da Igreja Batista Ágape, aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Queremos agradecer a presença também aí de parentes lá dos Estados Unidos que também está nos assistindo. A minha prima Denilda lá de Campinas, São Paulo, e os demais aí que estão aí conosco, em nome de Jesus. Estados Unidos, Vitória, Sandra, e eu creio que outros aí, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você que é visitante, você que nunca nos assistiu, e que você, em nome de Jesus, seja agraciado, já está sendo agraciado com essa música, esse louvor. Obrigado aos irmãos que têm nos ajudado aí para essa live, em nome de Jesus, e também aí no Facebook. Meus queridos, eu gostaria de trazer o recado de Deus nessa noite para nós e para todos os nossos corações, que esteja aberto nesse momento, e você vai abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, você vai abrir a sua Bíblia no versículo 25, Lucas capítulo 10, iniciando no versículo 25, nós vamos ler até o versículo 27, depois nós vamos dar continuidade, o 28 até o 37, mas por enquanto, Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 25 ao versículo 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para a nossa meditação. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amém? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, ó poderoso Deus, que a graça e a bênção do Senhor alcance cada coração, que estejamos abertos para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Fala conosco, que eu diminua e que o Senhor cresça, para a honra e para a glória do Senhor. No nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, pedimos a bênção do Senhor. Abre o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Meus queridos, aqui nós vimos um texto onde Jesus ele está juntamente aqui com o intérprete da lei, claramente pregando para várias pessoas, e uma dessas pessoas estava ali, e era o intérprete da lei, um escriba, cuja especialidade era interpretar a lei mosaica, a lei, e no texto também, ele era considerado também como doutor da lei. Diz o texto que esse homem, intérprete da lei, se coloca de pé. Ele se coloca de pé, mas com prova de querer provar Jesus, ou com má intenção. Ele queria realmente provar que ele é que estava certo. Naquilo que Jesus estava falando, ele fazia. Não, mas eu procuro fazer todas essas coisas. Eu entendo, eu sou doutor da lei, eu conheço bem a Bíblia, eu sei muito bem o que ela está dizendo. Mas hoje, o que eu gostaria de trazer para nós nesse texto é que vida, o tema hoje é vida com o bom samaritano. Vida com o bom samaritano. Esse texto que nós lemos fala sobre o bom samaritano. Eu quero que você preste bem atenção sobre essa palavra vida. Nesse texto, muitas vezes, quando nós estudamos, ou como nós vimos, nós temos a tendência de olharmos para talvez só para um lado, olharmos talvez para a caridade, olharmos
que esse texto nos fala justamente que é para ajudar o próximo, certo? Beleza, correto. Mas eu queria que você olhasse um pouco mais dentro desse texto, além de olhar somente para o próximo, ou seja, a caridade, que é importantíssimo. Não podemos isentar dessa grande responsabilidade, nós sabemos disso, que nós devemos ajudar, nós devemos orar, nós devemos estar ali com o próximo ajudando, e acima de tudo mostrando, como aqui mostra o texto, que o próprio Senhor Jesus, ele fala o que diz a lei. E aquele homem, ele responde que é o maior e primeiro mandamento que Deus deixou para o seu povo amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, o que nós podemos tirar um pouco mais desse texto? O que nós podemos aprender? Aquilo que você já aprendeu, aquilo que nós temos ouvido. Claramente que eu não quero aqui colocar coisas que você já ouviu, você já sabe, mas eu quero fortalecer o meu e o seu coração nesse momento, nessa noite. Há alguns meses atrás, eu trouxe dentro desse texto aqui, já tem um bom tempo isso, dos 3 personagens. Primeiramente, aqui nós vamos falar claramente 4 personagens. O primeiro personagem é o salteador, o ladrão. Algum tempo atrás, só para os irmãos lembrarem, e eu disse que na filosofia do ser humano, eu estou falando do ser humano, na filosofia do ladrão, aquele que rouba, aquele que salta, que leva aquilo que não é seu, é o seguinte: o que é seu é meu. O que é seu é meu. Ou aquilo que você possui, eu quero adquirir. O seu esforço, não estou nem aí, mas você adquiriu, o que é seu é meu. Na filosofia do sacerdote, que nós vamos ver logo embaixo aqui, que o que é meu é meu. Ou seja, eu não divido com ninguém. Nós vamos ver mais para frente isso aí. E na filosofia do levita, o que é seu é seu. Ele também não ajudou aquele homem ferido e caído. E na filosofia do bom samaritano, o que é meu é seu. Essa também é a filosofia de Jesus. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu vim para te abençoar. Eu vim para te mostrar um caminho. Eu vim para te dar vida, e vida em abundância. É isso que o bom samaritano, Jesus, ele quer mostrar. E aqui, escorrendo dentro desse texto, esse homem, ele faz uma pergunta a Jesus, logo ali dentro do texto que nós estamos vendo, e ele diz: quem é aquele homem? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu queria falar para você que esse homem, ele era um teólogo judeu com autoridade na lei Torá de Deus. E ele faz essa pergunta: que farei? Que farei? Aí você vem aquela pergunta para nós mesmos: mas espera aí, você já não é um doutor da lei? Você já não conhece a Torá? Você já não está aí praticando? Você já não é salvo? E ele pergunta ainda mais: que farei para herdar a vida? Vida eterna. Será que na mente dele, já por ele ter essa prática, talvez religiosa, ele não seria já aquele homem salvo? Então Jesus, ele responde: o que está escrito na lei? Aquele homem responde: na lei está escrito amar a Deus e ao próximo. E que Jesus também logo depois responde: fazer isso e viverás. Lembra, eu quero falar sobre vida com o bom samaritano, ok? Então, viverás. Lembrando, meus amados irmãos, que nós precisamos entender que a palavra de Deus, como a Cíntia leu agora à noite, que leu no início, que nós somos salvos pela graça que vem de Deus. É pela graça que sois salvos,
mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Essa é a palavra de Deus. E a mesma palavra de Deus lá em Romanos vai nos ensinar que a salvação, Jesus mostrando para aquele homem que a salvação não era por causa da lei. Ele não ia ser salvo porque ele seguia a lei, mas pela justificação. Justo ou justificação pela graça de Jesus. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Olha aí, o versículo 22 de Romanos capítulo 3 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então, a Bíblia está nos ensinando e nos mostrando que nós somos justificados, não é pela lei e nem pelos nossos méritos, pelo que eu pratico, mas primeiramente é a graça de Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então se manifestou a justiça que provém de Deus. Aquele intérprete da lei, ele estava achando que poderia ser salvo por praticar a lei, mas na verdade não. Jesus estava mostrando de outro ponto. Mas ele, logo em seguida, ele começa a querer justificar. E ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo então? Deixa eu pagar essa minha conta. Deixa eu pagar essa minha conta. Quem é esse meu próximo? Então ele queria justificar a si mesmo. Se você pegar lá em Romanos capítulo 3, versículo 9, diz que todos estão debaixo do pecado. Isso o apóstolo Paulo fala, tanto judeu como judeu ou não, né? Então ele fala sobre isso. E esse intérprete da lei, que ele não estava entendendo que para a justiça que vem da fé, que vem de Deus, que é um Deus moralmente perfeito, que infinita graça e compaixão, que nos declara que nós podemos tornarmos justos através somente da graça de Jesus. É pela graça que sois salvos. Vida eterna. Ele não está falando dessa vida. Jesus está falando da vida. Um dia morar com Ele. Um dia estarmos para sempre com Ele. E quando esse intérprete da lei, esse doutor da lei, ele faz essa pergunta: quem é meu próximo? Aí Jesus vai lá na ferida daquele próximo. Quem que Jesus põe na parábola? O samaritano. Então Jesus começa a colocar o samaritano. Dentro desse samaritano, ele começa a colocar também alguns personagens. Vamos continuar lendo o texto no capítulo 10, versículo 28. Lucas, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Aí Jesus prossegue dizendo o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E Jesus faz a pergunta para este homem: qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meus queridos irmãos, eu quero atentar você nesse momento para o que Jesus falou: fazei isto, ou fazei, viverás. Fazei vida, vida eterna. É interessante que eu gostaria de colocar para os amados irmãos desses personagens. Primeiramente, desce de Jerusalém a Jericó um sacerdote. Nós sabemos que o sacerdote é responsável para dirigir ali o sacrifício, dirigir dentro ali do templo, né, as responsabilidades de sacrifícios e culto a Deus. E aquele homem então estava passando, descendo também de Jerusalém, vendo aquele homem caído, que foi maltratado, sanguentado, roubado, semi-morto. Ele passou de largo. Ele deixou aquele homem de largo. Ele não olha para o seu próximo. Mas presta bem atenção. Um homem que muitas vezes está até dentro da igreja. Um homem que estava ali ligado com as coisas de Deus. O segundo personagem é o levita, que diz o texto que ele passa também ali, descia por aquele lugar, mas também passou de largo. E esse levita também, que fazia parte ali do louvor e adoração, que era responsável na preparação ali do louvor, da adoração a Deus no templo, também não queria saber desse próximo, ou desse rapaz que estava caído, maltratado, e ele precisava de ajuda. Ele foi roubado, ele foi jogado no chão, semi-morto, mas esses dois homens não o ajudaram. O terceiro personagem é o samaritano. O samaritano. No versículo 33 diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o. Interessante que ele está dizendo aqui que seguia o seu caminho. Ele não andava, os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Os judeus consideravam os samaritanos uma raça impura, pecadores, um povo que não podia nem passar perto deles. E o samaritano, ele não desceu pela mesma estrada que desceu o levita, que desceu o sacerdote. E aquele homem que foi assaltado, ele muitas vezes pode ser o próprio judeu que estava passando ali, que era um local muito perigoso e muitos ladrões. E aquele homem, ele foi assaltado, mas o samaritano, ele passava pelas montanhas, não na mesma estrada, para não ser, talvez, encontrar com alguns judeus e ser apedrejado, maltratado, alguma coisa assim. O que eu quero passar para vocês nessa noite? Lembra, às vezes nós pensamos mais em caridade, que também é nossas responsabilidades. Mas eu quero que você pense, já vou terminar, deixando para você que Jesus está pensando mais em vida. E nesse momento eu gostaria de trazer para você que nós olhássemos agora 3 figuras dentro desse texto. Uma figura que nós podemos olhar, que o samaritano, ele pega aquele homem, diz o texto que ele pega óleo, coloca nas suas feridas, que depois ele pega o vinho, joga sobre as suas feridas, ali para tratar daquele homem, sem perguntar quem é, sem saber se era judeu ou não. E aquele homem pega, coloca-o no seu animal e leva para onde? Para a hospedaria. Hospedaria. Eu quero deixar você bem claro nesse ponto. 3 figuras que eu quero passar aqui para você. Vamos colocar, entender que o bom samaritano, ele representa Jesus. Jesus
É aquele samaritano que era desprezado também naquela época, que muitas vezes foi chamado também de samaritano, de impuro, tanto que maltrataram o próprio Jesus. Mas Jesus cuidou de muita gente. Jesus, ele deu vida. Jesus morreu na cruz. Jesus sofreu, foi justamente para nos dar vida. Jesus ensinou, mas você não é fazer caridade. Isso tem de ser feito em questão de você, após você conhecer Jesus, as suas obras. É importante abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Mas a figura aqui que eu quero colocar para vocês nessa noite, Jesus é o bom samaritano. A Bíblia diz, não há justo nem sequer um, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora Jesus, moralmente perfeito, Ele é o bom samaritano. É Ele que cuida de você, é Ele que cuida das suas feridas, dos seus traumas, é Ele que cuida da sua alma, é Ele que quer cuidar de você nas horas mais difíceis dessa vida, é Ele que quer te levar e passar com o seu bálsamo, o seu óleo, para que você se sinta mais agraciado. E eu quero dizer que Jesus, como bom samaritano, aquele homem ferido, caído no chão, muitas vezes como nós, que antes precisamos da ajuda desse samaritano, hoje nós conhecemos esse samaritano, mas você conhece? Você conhece realmente Jesus? Aquele que pode dar vida? Aquele homem, aquele doutor na lei, ele que estava precisando de ajuda. Aquele homem queria justificar-se, olha, eu estou fazendo tudo certo, eu pratico, eu faço as boas obras, eu estou andando, mas na verdade nem eles mesmos conseguiam cumprir a toda a lei. E isso, meus irmãos, Jesus, como bom samaritano, quer cuidar de você. Agora, uma coisa que Jesus, ele não faz, ele não passa de largo, ele não fica olhando, eu não vou ajudar aquele porque ele é isso, porque ele é aquilo, aquele pecado é muito grande daquela pessoa, que ele possa ser restaurado. Mas uma coisa, Jesus também pega, assim como aquele homem, aquele samaritano, pegou no seu animal, colocou aquele homem machucado, sofrido, leva para a hospedaria. Sabe o que é hospedaria? Na figura que eu quero colocar, a hospedaria é a igreja. A igreja. Jesus não leva, olha só, Jesus pega, cuida dele, ou aquele samaritano pega e cuida dele, leva para a hospedaria. Outra coisa, Jesus, quando Ele te salva, quando você abre seu coração, quando você entende que precisa de Jesus, Ele não te leva direto para Jerusalém. Ele não te leva. Aquele homem não voltou para Jerusalém, ou não voltou para outro lugar. Ele foi para a hospedaria. Ele levou para a igreja, vamos dizer assim, uma figura de linguagem aqui. Vamos dizer que Jesus esse homem, esse samaritano, leva aquele homem ferido, maltratado pelos salteadores, para a hospedaria. E o que acontece na hospedaria? Ele é tratado. A igreja, aquele homem é colocado aonde precisa ser tratado. Meus queridos, quando Jesus salva, Ele não deixa ninguém na estrada. Ele leva, Ele quer que você vá buscá-lo, aprender sobre Ele. E Jesus deseja que você entenda que a igreja é importante, não é a salvação a igreja, mas ela é o canal para sermos exortados, sermos curados, sermos tratados. Sabemos que não há perfeição na igreja, mas ali há todo tipo de pessoas, inclusive eu, imperfeita, inclusive você,
que estava caído no chão, precisando de Jesus, e Jesus passa e te pega e te passa o seu bálsamo. Ele tenta aliviar a sua dor, te mostrando a graça salvadora que somente vem dele. Ele cuida de você e não te deixa na estrada caído, machucado, mas ele te leva para a igreja para te mostrar o caminho perfeito, mostrar que ele é o caminho. Ele ensina, ele mostra ali na igreja aquilo que é a sua palavra. Claro que dentro da sua casa você também pode aprender, mas a igreja é lugar de comunhão, lugar de pessoas imperfeitas, pessoas que precisam de tratamento, precisam de cura. E Jesus ainda, ou o samaritano, ele pega, diz o texto, que ele diz assim: no dia seguinte, versículo 35, no dia seguinte tirou 2 denários. Olha só, no dia seguinte. Isso está dizendo que esse samaritano passou aquele homem ali, esperando que ele melhorasse, e que esperando que ele recuperasse, para saber como é que ele ia ficar no outro dia, porque geralmente a gente aguarda quando a pessoa está machucada, ou aconteceu alguma coisa fisicamente, aguarda um tempo. E aquele samaritano aguardou. No outro dia, creio que ele viu que aquele homem estava ficando bom, mas ele disse para aquele que hospedou na hospedaria, disse: olha, vou te deixar 2 denários, e cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. Eu vou te indenizar quando voltar. Meus irmãos, presta bem atenção. Às vezes, você e eu, que gostamos, amamos servir ao Senhor, fazer a obra dele, ali dentro ou fora da igreja, aquele homem está dizendo: olha, cuida dele, eu vou te indenizar quando eu voltar, vou te deixar aqui um pouco, mas quando eu voltar. Jesus não levou ele para Jerusalém, Jesus leva ele para a hospedaria, para ser tratado. E uma coisa é interessante, aquele homem, o samaritano, indo embora, e ficando aquele homem ferido ali na hospedaria, Jesus é como estava se dizendo: olha, eu vou te indenizar, eu vou voltar. Ou seja, você precisa continuar fazendo a obra, você precisa continuar na obra do Senhor, você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar orando, você não pode deixar a casa do Senhor. Não faça isso, é uma alegria, alegrei-me como disser, vamos à casa do Senhor. É importantíssimo que você se alimente e se fortaleça. Uma coisa que muitas vezes nós pensamos: a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. A igreja somos nós, é o corpo, não é só um, é o corpo. Por isso nós precisamos um dos outros, estar unidos. E você precisa continuar com aquela pessoa que muitas vezes você prega, que você fala, aquela pessoa às vezes que tem vícios, aquelas pessoas que é difícil, seu parente, pessoas que você fala: puxa vida, eu já não estou dando conta mais, eu prego, falo, oriento, e aquela pessoa não está dando ouvido. Mas Jesus, o samaritano, aqui diz assim: ó, cuida deste homem, cuida dele, cuida dele. Meus irmãos, muitas vezes você tem responsabilidade de cuidar de outros, você tem a responsabilidade de cuidar de outro irmão, você tem a responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou ali na sua mão para você cuidar, orar, ajudar. E muitas vezes aquelas pessoas vão ser difíceis, pessoas que não vão dar ouvido ao que você está falando, parece que não mudam, mas o texto está dizendo: cuida dele, e parece que não há retorno. Que retorno eu estou tendo financeiro? Ou que retorno eu estou tendo? Parece que não tem retorno nenhum de estar servindo a Deus, de estar buscando a Ele, de estar ajudando as pessoas. Parece que eu não vejo retorno nenhum. Deixa eu te falar, o retorno que Jesus quer te dar, Ele está dizendo: eu te indenizarei. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: eu virei sem demora lá
em Apocalipse, eu virei sem demora e comigo está o galardão. O galardão. Olha que bênção. Então não desanime. Lembre-se, vida. O samaritano é vida, não é só caridade. Ele quer dar vida, e aquele intérprete da lei, ele entendeu, ou ele não tinha entendido, e Jesus estava, você quer se justificar, mas é você que é o caído lá no chão, é você que está caído, precisando de cura, de ajuda. Agora, você precisa ter humildade, para reconhecer que precisa de ajuda. Muitas vezes Jesus é desprezado neste mundo. Às vezes pode estar sendo desprezado por você, você não está dando atenção, e Ele está te mostrando: eu quero te ajudar. Então aceite esse presente. Aquele intérprete da lei precisava de ajuda, o próximo era ele mesmo. Quem é o meu próximo? O próximo era ele mesmo, é ele que precisava de ajuda. Meus queridos, em nome de Jesus, que você entenda que às vezes você vai ser confrontado, e hoje você talvez foi confrontado dentro dessa palavra. Aquele escriba, aquele fariseu, doutor da lei, achava que estava lá em cima, no auge. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo que está sendo escrito ali. Mas Jesus falou: olha, não é bem assim não. E Jesus, ele foi ali mostrar para ele que você é aquele que está caído e precisa de salvação. Que você venha para Jesus, que você se entregue a Ele, tenha humildade, reconheça que Jesus pode te ajudar, tirar da estrada e levar para a hospedaria e tratar de você em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar antes que a Sara mais o Bertinho canta. Eu quero orar pela sua vida. Fecha seus olhos. Começa a meditar na palavra que você ouviu, a palavra de Deus, não do pastor, mas de Deus. Fala: Jesus, eu quero ser tratado pelo Senhor. Eu tenho andado conforme eu acho. Eu não tenho me entregado a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar, eu quero ser curado, eu quero ser tratado. Eu tenho algumas lutas dentro de mim, na minha família, em outros locais. Senhor, dentro de mim eu preciso de ajuda. Me cura, Senhor, me salva, Jesus. Eu entrego a minha vida ao Senhor, é pela fé, meu querido. Em nome de Jesus, ó Deus, eu rogo que trabalhe em nome de Jesus nesses corações, que sejam agraciados mais uma vez com a mudança de vida, uma postura de mudança de vida. O Senhor não nos deixa na estrada, o Senhor nos leva para sermos tratados, para sermos curados, edificados, exortados, confrontados, mas acima de tudo, alimentando e edificando e sendo edificado. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Que Deus te abençoe.